A novidade está em Faça a Sua Indicação. Você pode enviar sua demanda para um vereador ou para a Câmara de Vereadores. É só escolher o destinatário. No item abaixo, escolha a demanda, colocar seu nome, e-mail, telefone para contato e a localização. Você escreve sua mensagem e pode anexar fotos e vídeos. Feito isso, é só enviar a mensagem. O aplicativo ainda dispõe de outras funcionalidades. Na aba Ordem do Dia, você acompanha o que é tratado nas sessões ordinárias, as pautas de discussão e votação. Voltando ao menu, na aba Leis, você encontra os decretos, emendas, leis e resoluções. No campo Vereadores, você tem informações de cada parlamentar. Em Bairros, você acompanha a atuação da Câmara nos bairros aqui de São José. Neste campo, você tem as principais notícias sobre a Câmara Municipal de São José, os detalhes do dia a dia do Legislativo. No campo GPS Legislativo, você tem no mapa a atuação de cada vereador. É só clicar e ver o que o parlamentar fez no bairro. Baixe o aplicativo na loja virtual do seu celular e ajude a construir uma Câmara ainda mais cidadã. A Constituinte mudou a política, mudou a legislação, mudou a Constituição do Brasil, mudou a vida das mulheres. Nós atuamos e aprendemos a fazer política de forma muito intensa, tentando dar uma contribuição em cada capítulozinho dessa Constituição cidadã. Cheguei aqui com 30 anos, estava entre os mais jovens deputados constituintes daquele período, que vinha aqui, portanto, carregada das ideias do feminismo, das ideias da luta política de esquerda, da luta por liberdades, com todos os sonhos de que aquela Constituição mudasse a vida do povo brasileiro. Vínhamos de uma realidade de completo afastamento, de uma demanda reprimida por direitos imensa. E já que nós conseguimos, junto com os homens, a democracia no Brasil, que esta democracia pudesse servir a conquistas para as mulheres brasileiras. Nós vínhamos de uma participação muito diminuta da mulher no parlamento brasileiro. Nos unimos imediatamente quando chegamos aqui e constituímos essa famosa bancada do batom, que apesar de unir pessoas com diferentes origens políticas e ideológicas, conseguiu, na sua maioria, uma unidade em torno de temas centrais. Nós fomos, as mulheres constituintes, o único segmento no país que se elegeu com uma carta programática. Não foi preciso muito tempo para que as mulheres constituintes mostrassem que a presença delas neste plenário não era apenas decorativa. Também não demorou para que todas percebessem que havia um programa comum, que estava acima das diferenças partidárias. Eram mulheres que vinham porque os seus maridos eram militantes, eram políticos importantes no seu estado. E aqui elas ganharam identidade própria. Isso resultou, inclusive, de forma muito interessante, até no rompimento de alguns casamentos. Digo interessante, ninguém está comemorando o rompimento de casamentos, mas isso era simbólico, era expressivo do nascimento de uma mulher política, de uma mulher que, ao se confrontar com os desafios da política, mudou o seu ponto de vista e mudou a sua própria vida. Nós tivemos vitórias fundamentais na Constituição. Foi muito emocionante a conquista do direito da licença paternidade. Nós ganhamos pelo discurso. Foi um momento também de articulação das mulheres. Aquele momento não era para que nós assumíssemos
o protagonismo de defendermos a paternidade. Nós trabalhamos como formigas, não é? Conquistando cada voto, mas foi um homem que defendeu e emocionou o plenário. Frequentemente me deparava com uma mulher que, tendo acabado de dar à luz a um filho e estando impossibilitada de assisti-lo, não podia ter ao seu lado o seu marido, o seu companheiro, o pai da criança. Todas as outras conquistas legais no Brasil, e acho que também aquelas que ainda não foram legalizadas, que é esse rompante de luta por direitos que mobiliza a mulher brasileira hoje, ela vem das conquistas da Constituição de 88. Eu tenho muita confiança no futuro, porque eu confio que tudo aquilo que a gente achava que não ia conseguir viabilizar, acabar uma ditadura no Brasil, conquistar tantos direitos, nós conseguimos conquistar. E o desafio que vocês têm de manter o que nós conquistamos. São José. Localizado na Grande Florianópolis, é o quarto município mais antigo de Santa Catarina, com 267 anos de história. A cidade de fortes raízes açorianas destaca-se como importante centro econômico e detém a quarta maior população e economia do estado. A base econômica está no comércio, prestação de serviços e na indústria. Boa tarde às vereadoras, aos vereadores. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, mais uma vez em ambiente virtual. Antes de dar início à ordem do dia da sessão de hoje, como de praxe, vamos confirmar a presença dos vereadores que já estão conectados, a iniciar pelo vereador Abel. Abel Veiga, PSL, presente. Vereador Alexandre. Alexandre Rosa, PSD, presente. Vereadora Aline. Aline da Silva Castro, MDB, presente. Vereador André. André Gesser, PDT, presente. Vereador Lemos. Antônio Lemos, Republicanos, presente. Vereador Caê. Caê Martins, PDT, presente. Vereadora Cristina. Cristina de Souza, Republicanos, presente. Vereador Edilson. Edilson Osmiro Vieira, MDB, presente. Vereadora Mary. Vereadora Mary Hang, PSD, presente. Vereador presente. Vereador Moacir. Moacir da Silva, PDT, presente. Vereador Nardi. Nardi Francisco de Souza Arruda, PSD, presente. Vereador Orvino. Orvino Ávila, PSD, presente, senhor presidente. Vereador Reinoldo. Reinoldo de Assis Neck, Democratas, presente. Vereadora São, estou vendo aqui ainda. Vereador Túlio. Vereador Túlio Maciel, Democratas, presente, presidente. Então, acho que todos que já estão aqui online confirmaram a presença. Depois nós vamos incluindo os demais que forem conectando.
Então, senhores, dando início aqui à pauta da sessão de hoje, discussão, parecer de redação final do relator especial, vereador Michel Schlemper, ao projeto de lei ordinária 126/2014, origem governamental, que cria o Código de Obras e Edificações no município de São José e dá outras providências. Lembrando que a gente já fez a primeira e a segunda votação, já fizemos as discussões das emendas que foram admitidas ou não, já fizemos a discussão em primeira e segunda votação, e agora é o parecer de redação final do presente código. Coloco em discussão o parecer de redação final. Não havendo com a palavra o vereador Reinaldo Neckel. Boa tarde, presidente, vereadoras e vereadores, ao público que nos assiste. Eu fui contrário, meu voto foi contrário ao Código de Obras, onde eu já manifestei referente a 2 artigos que foram suprimidos, porque eu acho que eram artigos importantes que deveriam estar no próprio Código de Obras, porque se tratando de obras, como você vai deixar um artigo onde determina o recuo frontal para residência 4 metros, recuo frontal para comércio 5,50, fora de um Código de Obras. E o outro foi referente ao barulho, aos decibéis, onde vai criar um espaço, uma lacuna aí, onde poderão trabalhar aos finais de semana, porque quando se suprime os incisos 1, 2 e 3 do mencionado artigo, falava lá da altura do decibéis, dos dias trabalhados e dos horários trabalhados. Não tendo isso, sendo suprimido, vamos dar um exemplo, um empreiteiro quer tocar um prédio no final de semana, um sábado ou um domingo, automaticamente ele vai trabalhar, porque isso já não consta mais nesse Código de Obras. Tá? E outra situação que me levou também a votar favorável, contrário, foi o fato de estarmos em período eleitoral. Eu acho que não seria uma matéria que deveria vir para a pauta na casa e deveria ser discutido presencial no plenário. Aí eu quero fazer mais uma tocante, lá onde menciona as multas, os valores das multas, na minha opinião. Vereador Reinaldo, o código não está mais em discussão, vereador Reinaldo, está em discussão o parecer de redação final que trata da incorporação das emendas, que trata da reclassificação da técnica legislativa, da renumeração do código, vereador. Já encerrou a discussão do código. Mas a discussão é referente ao código, secretário, sendo um relatório final ou não. Não. É a mesma coisa, no primeiro relatório nós discutimos. Eu estou dando a minha colocação, por que eu vou votar contra? Não, tá, tudo bem. Só quero para... Por que eu votei contra a primeira? Eu entendi, senhor. Só para registrar para o senhor e para os demais vereadores, o código já foi discutido em primeira e segunda discussão. A discussão agora é por fase. Agora a discussão é o parecer de redação final do código. Nós estamos agora discutindo a técnica legislativa da formatação do código, vereador. Eu entendi o senhor, só para que não... Senão nós vamos ter uma terceira, não existe terceira discussão. É primeira e segunda. Então, resumindo, secretário, presidente, meu voto é contrário. Por todas as manifestações que eu fiz até hoje. Obrigado. Obrigado, vereador Reinaldo. Continua em discussão o parecer de redação final. Então, não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Como vota o vereador Abel Veiga? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro? Eu voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador André Gesser? Eu voto não, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos? Contrário, presidente. Como vota o vereador Caê Martins? Voto favorável, presidente. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Mary Hang? Favorável, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Favorável. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto sim, senhor presidente.
Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Contrário, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel? Eu voto favorável com muito orgulho, presidente. Declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer de redação final por 11 votos favoráveis e 3 votos contrários. Antes de passar para o próximo item da pauta, confirmar a presença da vereadora Sandra Martins. Vereadora Sandra Martins, PSDB, presente, senhor presidente. Também gostaria de declarar, mesmo não podendo, meu voto favorável à redação final do Código de Obras, que fique registrado. Obrigado, vereadora. Próximo item da pauta, em discussão única, o parecer de redação final da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cujo relator foi o vereador Caê Martins, ao projeto de lei ordinária 161/2018, de autoria do vereador Abel Veiga, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de vídeo monitoramento para movimentação em frente aos estabelecimentos de ensino fundamental e médio no âmbito do município de São José e da outras providências. Coloco em discussão única o parecer de redação final. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Como vota o vereador Abel Veiga? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro? Eu voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador André Gesser? Voto sim. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caê Martins? Voto favorável, presidente. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Mary Hang? Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Sim, presidente. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel? Meu voto é sim. Declaro encerrada a votação. Está aprovado por 15 votos favoráveis o parecer de redação final. Segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor e da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja relatora foi a vereadora Sandra Martins, ao substitutivo global, ao projeto de lei 10 de 2020, de autoria dos vereadores Caê Martins e Moacir da Silva, que altera o artigo 120 da Lei 606, de 30 de dezembro de 66, Código de Posturas e da outras providências. Coloque em segunda discussão o parecer conjunto. Pela ordem, o vereador Reinaldo Neckel. Boa tarde, presidente. Na primeira votação eu votei contrário, onde eu tenho entendimento. O fato de um vereador votar contra uma matéria não quer dizer que ele seja contra ela no todo. É um projeto interessante para o município, mas eu também me coloco no lugar das outras pessoas, do contribuinte, das pessoas que moram próximas desses comércios. Eu quero deixar bem claro aqui, eu não tenho nada contra o projeto, só que eu vejo a situação dos contribuintes, porque eu trabalho nessa área, eu vivo nessa área, a gente convive com reclamações, tá? E o que me toca muito, sabe o que acontece? É quando o Código de Postura, lá, a Lei 606, onde os fiscais de postura se baseiam, e no qual eu perguntei, e não tem aqui uma consulta junto à Secretaria de Urbanismo, que cuida dessa área, que cuida dessa pasta, não tem um parecer desta secretaria.
Tá? Eu fiz essa colocação na minha fala da primeira votação. E quero levantar um dado. Tem um capítulo do trânsito público. Diz lá, artigo 87, tá? No Código de Posturas, na Lei 606. Porque muita gente confunde Código de Posturas com Código de Obras. O fiscal de posturas, ele vai fiscalizar em cima do Código de Posturas. Tá? Lá diz, artigo 87, é proibido embaraçar ou impedir por qualquer meio o livre trânsito de pedestre ou veículo nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeito de obra pública ou quando exigências policiais poder determinarem. No meu entender, isso existe um conflito também de artigos. Apesar que estão alterando o artigo 120, onde diz lá, passeio com largura de 2 metros, onde eles poderão usar 50 centímetros, vamos dar um exemplo, e deixar 1,20 para passagem de pedestre. É isso que eu quero deixar bem claro. Eu me coloco no lugar dos contribuintes também, das pessoas. É claro que esse projeto é interessante, mas só que eu acho que deveria haver um estudo mais aprofundado. Eu não sou contra o desenvolvimento do município, mas eu também não posso aqui dar um voto que eu venha prejudicar outras pessoas. Eu quero deixar bem claro o meu posicionamento. Meu voto continua sendo contra. Tá? Obrigado a todos. Obrigado, vereador Reinaldo. Continua a discussão com a palavra o vereador Moacir da Silva. Cumprimentando os nossos companheiros, cumprimentando o presidente, aqueles que nos assistem pela TV Câmara e as mídias sociais. Eu não ia nem fazer a discussão, porque nós já fizemos em primeira discussão e já está bem debatido, mas para deixar bem claro, porque a maneira como houve uma exposição, se imagina que, por exemplo, às 9 horas da manhã nós vamos interditar uma rua com mesinhas de restaurantes e tudo mais. O projeto ele é bastante claro. Ele é nos momentos em que isso é permitido, porque o fluxo ele cai drasticamente e as calhas e as calçadas não são utilizadas nessa intensidade. É lógico que o poder público ele vai exatamente, não vai bloquear uma rua para que as pessoas deem a volta, mas ele vai trabalhar exatamente com as possibilidades de potencialidades de cada região. Eu volto a reforçar o que isso já é hoje voz corrente nas principais cidades do mundo e que, aliás, como muitos já aqui disseram, é um dos atrativos que existe e que visa principalmente que a população tome posse. Eu até vou parafrasear um ex-vereador dizendo: se adone do espaço público quando ele não tem essa ocupação. E aí sim, com essa ocupação da população, a ocupação com viés econômico, ocupação com viés cultural e com viés musical, artístico, nós vamos fomentar diversos segmentos ao mesmo tempo e possibilitar um break já naquilo que nós já percebemos num monte de centros urbanos que não se anteciparam a essas ações e que os centros urbanos envelheceram, ficaram aqueles núcleos quase que reféns da marginalidade, e nós temos muito claro isso, inclusive nas cidades do nosso entorno, né? E de grandes cidades brasileiras que tiveram que fazer muito mais, tiveram que fazer uma readequação de todos esses centros e aí sim trazer para lá e induzir isso que nós já queremos fazer hoje, aliado às outras explicações que já foram colocadas. Por isso, com bastante tranquilidade, eu peço o voto e tenho certeza que ele vai ser um projeto que vai facilitar e dar exatamente uma diretriz do desenvolvimento que a gente quer para essa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador Moacir. Continua em segunda discussão o parecer. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à segunda votação. Como voto o vereador Abel Veiga. Favorável. Como voto o vereador Alexandre Rosa. Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro. Voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador André Gesser. Voto sim. Como vota o vereador Antônio Lemos. Favorável, presidente. Como vota o vereador Caê Martins. Voto favorável, presidente. Como vota a vereadora Cristina de Souza. Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira. Eu voto sim, senhor presidente.
Como vota a vereadora Mary Hang? Favorável, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Favorável, presidente. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Contrário, presidente. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel? Eu voto sim, presidente. Declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer conjunto em segunda discussão por 14 votos favoráveis e 1 voto contrário. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, cujo relator foi o vereador André Gesser, ao projeto de lei ordinária 13/2020, de autoria do vereador Orvino Coelho de Ávila, que institui a Semana de Prevenção e Combate ao AVC, acidente vascular cerebral, no âmbito do município de São José e da outras providências. Coloco em segunda discussão o parecer conjunto. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Como vota o vereador Abel Veiga? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro? Favorável, presidente. Como vota o vereador André Gesser? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caê Martins? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira? Voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Mary Hang? Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Sim, presidente. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel? Meu voto é sim, presidente. Para encerrada a votação, está aprovado o parecer conjunto em segunda discussão por 15 votos favoráveis. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, cujo relator foi o vereador Moacir da Silva, ao substitutivo global ao projeto de lei ordinária 007/2020, de autoria do vereador Caê Martins, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir a licitação sustentável no âmbito do município de São José e da outras providências. Coloco primeira discussão, o parecer. Com a palavra o vereador Caê. Presidente, só a sua orientação, eu não sei se não seria a redação final, que nós já debatemos o referido projeto de lei em duas discussões, talvez uma questão interna possa ter havido algum equívoco, se eu não estou enganado também na minha memória, porque eu lembro inclusive de alguns alertas que o senhor contribuiu na discussão desse debate, se puder. Confesso que agora, retirar e verificar também a melhor forma de operacionar aí o processo, presidente. Obrigado, vereador Caê. Confesso que lendo ali a ementa do roteiro, eu estava pensando comigo, mas nós já voltamos isso aqui. Realmente tem aqui, página 27 do projeto do processo legislativo. Dia 31 de agosto foi a primeira discussão. Na semana seguinte, a segunda discussão. Quando eu iniciei aqui, eu lembro que tinha 3 projetos que estariam em redação final. Por algum equívoco, não juntaram aqui o parecer. Então, eu coloco em deliberação do plenário a retirada de pauta do projeto 10/2020 e na próxima sessão, o vereador Caê coloca em pauta o parecer de redação final. Então, coloco em deliberação do plenário a retirada de pauta da discussão e votação do projeto de lei 10/2020. Como vota o vereador Abel? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Favorável. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro?
Voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador André Gesser? Voto sim. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caê Martins? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Mary Hang? Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Sim, presidente. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Orvindo Coelho de Ávila? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel? Meu voto é sim. Então está encerrada a votação, está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores a retirada de pauta do projeto de lei 10/2020. Obrigado, vereador Caê. Senhores, como não há mais matéria a tratar na pauta da sessão de hoje, passamos então a palavra livre, conforme em ordem aqui da última sessão. Se assim o desejar, o primeiro vereador a utilizar a palavra por até 5 minutos é a vereadora Cristina de Souza. Com a palavra, a vereadora Cristina de Souza. Cumprimento o presidente, as vereadoras, os vereadores. Continuando a fala da vereadora Aline, que na sessão passada ela falou sobre a questão dos surdos, e falou muito bem, vereadora, no relato que nós tivemos na reunião com o Ronidelson e com a surda Flávia, né, que estão sofrendo as dificuldades de não ter a comunicação e não ter intérprete de Libras também nos órgãos públicos. Inclusive, tive uma conversa com a autoescola que está tendo essa dificuldade com o surdo Ronidelson, que já faz mais ou menos 1 ano que ele está com essa dificuldade do intérprete de Libras na autoescola, e a gente vem tentando conversar com a autoescola para não chegar ao nível do PROCON e tentando fazê-los que entendam que ele precisa de uma intérprete que possa ajudá-lo para poder fazer as aulas que precisa ser feito. Enfim, chegou a pandemia, né? Acabou ficando que não aconteceu essas aulas com a intérprete. O surdo Ronidelson continua desassistidos. Inclusive, a gente já está fazendo um documento em nome da Comissão em Direito das Pessoas com Deficiência para o PROCON, para que o PROCON agora continue a conversa com a autoescola, já que até o momento a gente parece que estava andando a conversa, mas não andou realmente, não aconteceu. Então a autoescola ainda está com dificuldades de conseguir essa intérprete de Libras para poder ajudar o surdo Ronidelson, que tinha uma outra intérprete de Libras, mas parece que a comunicação não estava acontecendo, e ele acabou sendo prejudicado já com a carteira já pago, tudo pago direitinho, e ele está com essa dificuldade que a nossa comissão agora, né, vai entregar nas mãos do PROCON, para que o PROCON continue a conversa com a autoescola e, se necessário, é claro, notificar a autoescola para que o direito do surdo, do Ronidelson, garantido pelo CONTRAN, pela lei, ele seja garantido realmente, assim como aconteceu com a surda Flávia, que foi até o hospital e não teve seu direito garantido. Então, com certeza, a lei que a vereadora Aline falou, que a gente conversou nessa reunião, vai sim ajudar muitas pessoas com deficiência, os surdos aqui falando, estando fixado ali, tanto na autoescola, quanto na emergência, ou nos postos de saúde, ou também no Detran, que é algo também importante, que a gente precisa, inclusive um dos relatos da autoescola que falou para mim, que eles iam fazer umas videoaulas com o Ronidelson para que ele pudesse estudar um pouco mais para fazer a prova, é que o Detran não aceitou o vídeo que tinha intérprete de Libras no vídeo. Eu não entendi isso. Quer dizer, o Detran não aceitou o vídeo que tinha intérprete, a plataforma que tinha a intérprete, e aí eles não sabiam o que fazer a autoescola. Parece que é esse impasse que está. Então, assim, o Detran também precisa entender que o direito do surdo também tem que ser garantido no Detran. Inclusive, a nossa comissão precisa investigar essa situação do Detran realmente, se
procede, que a autoescola falou, que o Detran não aceitou essa plataforma com a intérprete de Libras para poder colocar e fazer as aulas que o Rony Delcio pudesse estudar. Porque é um absurdo. Então, precisamos sim ter essa lei fixada em todos os locais públicos, que possa sim ter a garantia do intérprete de Libras entrar com o surdo e poder fazer a comunicação. Já que a lei 10.436, que reconhece a letras Libras, garante, né, que tenha nos órgãos públicos intérprete de Libras, na verdade não está sendo cumprida nem a Lei Brasileira de Inclusão, né, nem a lei que reconhece a Libras. Nos órgãos públicos você vai hoje, você não encontra intérprete de Libras disponível para atender um surdo. O surdo tem que andar correndo atrás do intérprete, tem que pagar um intérprete para andar com ele, porque o seu direito não está sendo garantido. Ele deveria chegar num órgão público e já ter ali um intérprete livre disponível para poder atender. O nosso município tem um intérprete de Libras, inclusive o único intérprete de Libras do município, que é o João Neto, e ele precisava estar alocado também lá na prefeitura, disponível para quando um surdo vai no Centro de Atendimento Cidadão, ou PROCON, ou outro lugar. E não está alocado lá, então precisamos saber aonde e o direito do surdo, que não está sendo garantido também em nosso município, e precisa ser respeitado. Então, a nossa comissão também vai atrás disso. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Cristina. Até como sugestão, tem que só verificar a origem pela qual ele fez o concurso público, né? Ele deve estar lotado no cargo de origem do concurso realizado, né? Se eu não me engano, é no SJ, né? Mas daí, se a senhora quiser, o nosso RH pode lhe auxiliar aqui com a sua assessoria para ajudar a sua comissão. Vereador Edilson Vieira, não está mais online. Próximo vereador, então, a vereadora Mary Hang. Presidente, neste dia eu declino da palavra. Muito obrigada. Este vereador também declina da palavra. Vereador Moacir da Silva. Seu presidente, cumprimento aí os companheiros e aqueles que nos assistem pela TV Câmara, e eu acho que esse já foi, assim, inclusive, um assunto mencionado aqui, mas eu quero retornar, que é o Setembro Amarelo, de prevenção do suicídio, porque é uma área que eu trabalho, que é essa questão, a área da psiquiatria, e vejo a importância de nós fazermos uma profunda reflexão nesse mês e uma profunda observação, inclusive, entre aqueles que convivem conosco, né? Tem um grande estigma com relação a esse assunto nas nossas famílias, principalmente quando acontece algum óbito relacionado ao suicídio. O primeiro passo das pessoas é uma situação, eu digo que muitas vezes até de vergonha de mencionar essa causas mortes. E nós entendemos por quê. Porque ele tem um viés religioso que antecede a isso. E isso já é passado nesse sentido. Nós temos que entender dentro de um contexto de uma doença psiquiátrica que leva as pessoas a essa ação. Existem estudos que apontam um percentual enorme de pessoas que durante a sua vida já pensaram no suicídio como uma forma de saída. E eu chamo a atenção àqueles que nos assistem e aos vereadores, aqueles que estão nas mídias sociais. É importantíssimo observar os adolescentes, observar os jovens, as suas condutas, o seu declínio da sua energia, da sua alegria, da sua interação e também daqueles que habitam conosco, porque ele é muito silencioso e ele espera uma oportunidade que os cenários ou o ambiente não deixe claro que essa ação vai ser tomada. Então, esse mês ele se reveste de uma importância inequívoca para toda a família e todas as pessoas, para que nós consigamos aprofundar quais sintomas, quais sinais mostram esses indicativos de que a gente possa ter alguém que esteja sofrendo de depressão, de uma profunda angústia ou de algumas doenças que levam a pensar que a única saída é o suicídio. Em outras vezes, eu já até fiz uma menção. A mente, muitas vezes, de quem pensa em praticar e chega à porta de praticar o ato, não é a mente de quem se sente fracassado, não. É sim a mente de quem vê que esta é a única maneira dele se sentir
liberto de uma situação ou dele libertar os seus para determinada situação. E essa talvez seja a parte mais profunda dessa sistemática e desse mecanismo que a gente possa estar refletindo. Eu chamo a atenção porque no nosso dia a dia nós temos muitas vezes condições de observar o jeito de ser dos nossos. Muitos dos nossos companheiros e aqueles que nos assistem têm crianças em casa. E, olha, tem incidência bastante considerável. Tem adolescentes em casa, tem incidência bastante considerável. Tem jovens em casa, e a incidência também é bastante grande. Pensar que o número de estímulos que nós temos hoje, de cobranças que tem, também podem provocar, nesse mecanismo mental, uma pressão que leva a pessoa a querer essa liberdade, entre aspas, essa possibilidade de se sentir leve, eu diria assim, para deixar bastante claro, mas é exatamente um caminho que não tem mais volta e, às vezes, uma tentativa pode ser bem-sucedida. Então, eu conclamo que, nesse mês, nós deixemos de lado um pouquinho o estigma, um pouquinho esses nossos temores ou essas nossas dificuldades de enfrentamento dessa situação, e nós possamos nos aprofundar nessa temática, nos aprofundar nessa questão ligada à depressão, ligada às doenças mentais, antenar um pouquinho o nosso conhecimento, porque no nosso meio ninguém está livre, mas as sequelas, os traumas deixados, eles são bastante profundos. Então, eu quis dedicar o tempo hoje todinho a esse tema, por julgar de uma profunda importância para a vida de quem tem e também dos seus. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Moacir. Próximo vereador, antes de passar para o próximo vereador, confirmar a presença do vereador Cloni Capistrano. Cloni Capistrano, Partido Liberal, presente, senhor presidente. Obrigado, vereador Cloni. A palavra agora o vereador Reinaldo Neckel. Boa tarde, presidente Michel, vereadoras e vereadores, ao público que nos assiste pela TV Câmara 10.2, né, que a gente sempre tem que destacar que a nossa TV, a nossa Câmara de Vereadores é um que tem canal aberto, né, o presidente? Com a luta sua e dos demais, né? Vereador Moacir, como que as pessoas hoje em dia não vão ficar meio deprimidas? Que a situação que anda no nosso país, essa pandemia, essas loucuras que os políticos estão fazendo, que os seres humanos estão fazendo uns com os outros, pessoa assassinando, uma mulher assassinando a outra para tirar o bebê do útero, prefeito colocando cargos comissionados em portas de hospitais para proibir as entrevistas com pacientes que estão na fila de espera, como está acontecendo no Rio de Janeiro, governador do Rio de Janeiro, Witzel, fazendo o que fez, e outras situações pelo Brasil afora. Isso recai tudo em cima dos representantes públicos, dos vereadores, porque eles nos colocam numa vala comum. Os vereadores de municípios aprovando projeto de lei, onde no cachorro, animal não pode dar tiro, cachorro. Vereadores aprovando projeto de lei, onde não pode dar alimentação para um cachorro de rua. Olha, se a gente não tiver Deus no coração, não tivermos um posicionamento firme e forte, fé em Deus, na espiritualidade amiga, eu não sei o que é nós seres humanos. Porque a coisa está tão banalizada, olha, que dá pena. E a gente às vezes é culpado por coisas que a gente nem tem culpa. A gente já é condenado por coisas que nós não fizemos e não participamos. Vou dar um exemplo. Quando um político rouba, faz sacanagem, eles botam todo mundo num saco e é todo mundo igual. A população ela tem que parar, ela tem que ver o que cada representante do seu município faz de bom e faz de ruim. E o faz no bom, tanto para eles como no dia a dia para as pessoas. Eu
quando eu me elegi vereador, eu vim com o intuito de fazer um trabalho tranquilo, transparente, e eu estou procurando fazer isso, e vou continuar fazendo isso. Porque eu não vou manchar a minha história de servidor público por 4 anos de mandato como vereador. Isso aí podem ter certeza absoluta. A gente, às vezes, tem que tocar nesses assuntos, porque o que me dói é quando eles criticam a classe política, no geral. A classe política ela não está com uma fama boa, mas nem todos os políticos são ruins. Nem todos os partidos são ruins. Às vezes o que é ruim não é o partido, são as pessoas que estão no partido. Pessoas mal intencionadas, como existe tantos por aí. Espero que esse ano nós temos eleições municipais, eu espero que a população esteja de olho e saiba votar. Porque quando a população souber votar, ela tem mais força para cobrar o seu voto. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Reinaldo. Próximo vereador. Vereador Abel não está mais. Vereador Alexandre Rosa. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, ao público que nos assiste tanto pela TV como também pelas nossas redes sociais. Senhor presidente, mais uma vez, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Sinara da Saúde por sempre estar dando o máximo dela e uma atenção especial. O seu Michael da SUSP, o fiscal de postura, o Jorge, o Milton Jailson e a Michele, o Fabrício do Procon. Então, são pessoas que estão sempre atendendo, principalmente o telefone. Isso, para mim, tem um grande valor. E já quero começar a pedir novamente o pedido que as pessoas nos passam. Uma foi a sinaleira em frente ao antigo 1º de Maio. Para as pessoas que atravessam aquela sinaleira, tem apenas 10 segundos. Eu hoje fiz vídeo ali, as pessoas não conseguem atravessar de um lado para o outro em 10 segundos. Então, eu gostaria de pedir à secretária Andréia, os engenheiros, que pudesse tomar uma atenção, porque o nosso povo daqui, de Barreiros, é um pessoal de mais idade. Então, eles demoram um pouquinho mais, no mínimo ali 20, 30 segundos, para que dê segurança, porque a partir da hora que fecha, os carros já passam em alta velocidade. Então, pedir uma atenção especial a eles. Mais uma vez, a Rua Machado de Assis. Nós estamos no 4º ano e eu estou 4 anos pedindo. E realmente está feio. Realmente está feio. Fizeram abaixo-assinado. Então, até agora não foi resolvido. A Manuel Cândido Ferreira foi arrumado o vazamento d'água. Já agradecer ao Flávio da Casan. A Servidão Neves Correia, do Cobrasol, agradecer à secretária Andréia. Já foi o que foi repassado a ela sobre as placas, já foi arrumado também. Então, muito obrigado. A Rua Álvaro Pedro Gregório foi feita uma infiltração e da forma que eles arrumaram ficou. Então, ali na frente da casa do Ney e do seu Gregório, não conseguem entrar e nem sair com o carro. Então, pediriam atenção para eles. Já em Potecas, em frente ali o número 2186, a lombada foi refeita e não tem sinalização. Então, como é escuro à noite ali, o pessoal passa em alta velocidade e é super perigoso. Então, antes que aconteça alguma coisa, vamos lá, faça a sinalização, pinte, faça um redutor de velocidade antes, porque ali tem um mercado ali e o pessoal fica com medo. Como o vereador Moacir tinha falado ali, o Setembro Amarelo, realmente, pessoal, é um problema seríssimo. E a única coisa que a gente pode fazer, pode acreditar, uma ligação já resolve muita coisa. Uma conversa, olha, de vez em quando eu faço isso, eu ligo para as pessoas, então a gente vê o quanto faz bem a gente fazer uma ligação. E ajuda muito, tá? Então, a gente pede isso aí, é uma necessidade que a gente, às vezes, não passamos, mas tem muita gente que está lá deprimida, gente desempregada, com filho.
Tem muita gente passando uma situação seríssima e não sabe o que fazer. Às vezes tem vergonha até de pedir um quilo de alimento ou alguma coisa, e isso tudo vai abalando. A gente sabe o quanto é complicado, é difícil. Então, pessoal, a hora que vocês tiverem um tempinho, ligue para as pessoas, ligue mesmo, não custa nada. Vocês vão fazer um bem que não tem nada que pague. E uma conversa é tudo de bom. Senhor presidente, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador Alexandre Rosa. Próximo vereador, vereador André Gesser. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador Alexandre Rosa, vereadora Cristina, vereador Caio, vereador Reinaldo, vereadora Amério, vereador Moacir, vereador Claudir, vereador Antônio Lemos, os que ainda restam. Agora está bom porque a gente consegue falar em todas as sessões. Eu acho que vai ser assim até após a eleição. E tem vários assuntos. Eu só quero pegar o gancho do vereador Alexandre Rosa, porque ali em Barreiros porque é muito difícil, vereador Alexandre Rosa, para a prefeitura mudar o temporizador da sinaleira, que o senhor já pediu outras vezes, que eu já pedi diversas vezes, desde 2017, tanto ali na Capitão Pedro Leite, quanto lá na sinaleira da saída com a Manuel Loureiro. A questão dos binários também, ali na Capitão Pedro Leite tem a Gregório Felipe, tem a Servas Maria Reparadora, que são ruas para fazer o retorno, que eles poderiam pensar de forma melhor. Eu estive ali, o engenheiro de trânsito, em 2017, e o senhor já esteve ali com eles também algumas vezes para mostrar exatamente isso, que não é nem o senhor, não sou eu que estou falando, são as pessoas que vivem caminhando ali. E daí o argumento de que se tu fechar a sinaleira da Leoberto Leal por 5 segundos a mais, vai dar muita fila para os carros que estão passando ali, é um absurdo, porque carro não é prioridade. Carro não é prioridade. Então tem que dar prioridade para o pedestre, mas infelizmente é difícil mexer lá no temporizador da sinaleira. Tem uma questão, acho que muito importante, delicada, essa discussão, mas eu acho que a gente tem que agora encarar ela ainda com mais verdade, vereadores aqui já falaram disso, que é a questão dos músicos que querem se apresentar nos bares que já estão abertos. Em Florianópolis, eles fizeram uma manifestação grande semana passada e conseguiram do vereador Jean essa liberação. Então, todos aqui sabem que os músicos estão passando por dificuldades tremendas. Então, a Prefeitura de São José precisa, de alguma forma, buscar alguma maneira de fazer com que esses bares que já estão abertos, que já estão recebendo público, que podem receber o happy hour, que podem receber o músico com violão e com percussão, enfim, que eles possam tocar para receber lá os R$150 que vão receber para fazer um happy hour, às vezes R$100, R$200, mas que vão fazer toda a diferença para ele comprar uma cesta básica, enfim, para comprar material de higiene. Então, já que já estamos indo para o 6º mês, os bares já estão funcionando com o público, coloque os músicos, que não vão ser os músicos que vão ser os como é que é? Os que vão levar a Covid para dentro dessas casas, desses bares. Então, o prefeito tem que pensar e tem que agir logo, porque eles estão precisando. Floripa já está acontecendo assim. Hoje eu estive ali no Solemar mais uma vez, na rua Zabovari Schneider, que é uma rua que foi asfaltada recentemente. Estou fazendo uma indicação. A secretaria tem que ir lá urgentemente, tá? Não faz 3 meses que terminaram o asfalto e vai dar uma olhada na qualidade do asfalto. Já tem infiltração. Aquela região tem um problema seríssimo com esgoto. Eu fui lá antes deles pavimentarem, falei com a secretaria, fui já de novo lá, agora retornei lá e está com problema. Vereadores, lá eles têm um problema sério com esgoto, porque quando foi feito o loteamento, eles fizeram um sistema de esgoto que passa ali em todas aquelas casas do loteamento, que acaba saindo lá na Célio Veiga, que é uma terceira rua após. Tem um sistema de tratamento de esgoto que não funciona, ou seja, vai para o rio. Então, a prefeitura tem que tomar uma providência, tem que fazer uma reunião com os moradores ali, e o certo é botar para funcionar um sistema que já existe, cobra da Casan, faz com que a Casan jogue desse sistema lá para o parque de utilização de hipotecas, mas não dá para fazer. Se vocês forem lá hoje, lá na rua, vocês vão ver um monte de esgoto a céu aberto, mau cheiro, porque não está dando conta. E asfaltaram a rua sabendo desse problema. Então, agora vão ter que gastar mais. Então, prefeitura,
vai lá fiscalizar a Zabavor Schneider, porque estão com problemas sérios. Já tem infiltração no asfalto, vão ter que cortar o asfalto. Eu estou afirmando isso, eles vão ter que cortar o asfalto, porque qualquer um que for lá vai se assustar, porque já está afundando. E, por fim, para quem ainda está aqui e tem os pré-candidatos de seus partidos, pelo menos dentro do nosso partido, a gente tem isso muito bem claro, para que os pré-candidatos, alguns, né, não façam o que muitos estão fazendo, de botar todo mundo no mesmo balaio, falando que vereador é tudo vagabundo, que vereador é corrupto. Então, todos aqui são de partidos diferentes. Eu acredito que talvez nenhum desses aqui, dos partidos daqui, estejam fazendo isso, mas façam que nem a gente faz. A gente combate isso na rede social, porque não existe meio certo. Ou é certo ou é errado. E esses que generalizam tudo estão completamente errados. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador André. Próximo vereador Antônio Lemos. Declínio da fala, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Lemos. Vereador Caê Martins. Boa tarde, presidente. Prezadas vereadores e vereadores que seguem conosco na sessão, os que nos acompanham nas redes sociais. Eu estava pronto para trazer um outro tema, porém o vereador Moacir nos trouxe uma reflexão muito urgente sobre o Setembro Amarelo, a questão do suicídio. Faço esse destaque, vereador Moacir, porque o suicídio já rondou muito a minha casa. E desde a primeira e da segunda tentativa, o alerta se torna cada vez mais urgente e mais constante. E o nosso primeiro grande desafio foi essa dica que o senhor nos deixou. Encarar de frente a realidade, abraçar a dor daquela pessoa que pensa que o suicídio é a última alternativa na sua jornada e não julgar. Infelizmente, os tabus e os mitos que giram em torno do suicídio são terríveis, porque a pessoa se sente fraca, a pessoa se sente sem saída, a pessoa se sente, inclusive, envergonhada de partilhar a tentativa do suicídio, porque ela já está com um novo julgamento sobre as suas dores. Então, faço continuidade nessa reflexão para você que nos acompanha, de que este mês de Setembro Amarelo realmente deve nos movimentar, enquanto sociedade, a falar sobre o suicídio. Falar de uma forma de acolhida, falar de uma forma de quebra de paradigmas e, acima de tudo, despertar para todos nós os sinais de que muitas vezes provocam uma pessoa a tentar o suicídio. Eu posso falar com propriedade porque nós não enxergamos que ele, às vezes, está dentro da nossa casa. Não enxergamos porque nós estamos tão envolvidos no nosso dia a dia que, às vezes, a gente deixa de reparar e olhar com afeto e plenitude a quem está do nosso lado. Mas quando esse olhar toma as nossas vidas e a gente se depara com essa realidade de poder ter tido a sorte de que as pessoas seguraram pela mão aquela pessoa que tentou o suicídio, a gente acorda da forma mais dolorida que tem. Então, jamais deixe de observar com carinho para quem está na sua casa, independente da idade, se ela está amuada, se ela está quieta ou se ela está no outro extremo, extremamente agitada, ansiosa e elétrica. Pare para conversar um pouco. Invista o tempo necessário, porque posso lhe dizer, com a dor na minha pele, de que depois pode ser muito tarde, ou porque o suicídio deu certo, ou porque a dor de evitar as novas tentativas vão sempre rondar a sua mente. Então, a gente nunca pode deixar de abraçar, estender as mãos e cuidar de quem está dentro da nossa casa, um amigo, uma pessoa próxima, que se já tentou ou não o suicídio. Isso demonstra para nós o grande desafio, a grande urgência, e a gente fala tantas vezes, e nós temos aqui o vereador Moacir, que trabalha nesta área, que tem conhecimento e propriedade nessa área, da urgência de nós defendermos cada vez mais os investimentos nas políticas de saúde mental. A gente recebe esses dados da nossa rede municipal de saúde, que várias vezes já falou do desafio que tem sido de ampliar este processo de atendimento, de inclusive estabelecer na forma pública novos protocolos, porque às vezes não são em 10 sessões autorizadas pelo SUS que um acompanhamento psicológico vai dar conta de um tratamento. Nós sabemos que a realidade não é essa. Se falarmos do suicídio, por exemplo,
O acompanhamento é permanente, talvez até será para quase a vida toda, como prevenção e como um suporte do desenvolvimento e do fortalecimento psicológico para jamais pensar nesta forma a solução dos seus problemas. Nós estamos ouvindo isso a todo momento. Várias das políticas públicas que nós debatemos aqui na Câmara, vira e mexe, vão bater na urgência da saúde mental. Então, eu sei que são muitos os desafios para uma cidade, são muitos e são enormes, mas eu creio que um pacto pela vida passa também por uma atenção plena à saúde mental, nas diversas formas. Eu, por exemplo, para encerrar, vou fazer aqui uma transversalidade para um outro tema. Eu já tenho escutado de mães de autistas adultos, jovens autistas, que suicídio também tem rondado esta realidade, porque há uma dificuldade também de ser compreendido pela sociedade nas suas especificidades, nos seus potenciais. Então, você que nos acompanha, nós no Parlamento, o Setembro Amarelo é um mês de alerta. Façamos esse pacto pela vida. Não tenha medo de assumir que o suicídio já bateu na porta da sua casa. Bateu na minha. E, graças a Deus, nós conseguimos reagir e seguimos lutando. Obrigado, vereador Caí. Próximo vereador, o vereador Cloni Capistrano, por até 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores. Cumprimento as senhoras vereadoras e os senhores vereadores presentes neste momento na sessão remota. Quero estender o nosso abraço também aos josefenses que acompanham através da TV Câmara o trabalho dos vereadores nesta legislatura. Eu gostaria de falar sobre o decreto da senhora prefeita. A gente sabe que a cidade tem muitas demandas, mas hoje o que está mais evidente, o que está à nossa frente, são as dificuldades apresentadas pelo poder público de modo geral na vida das pessoas. Uma interferência que se sobrepõe à vontade de ir e vir. O direito constitucional, que é muito defendido pelo nosso presidente das várias formas, de várias maneiras, que se a gente tomasse por prevenção a utilização de drogas já existentes, a gente não precisaria fazer o isolamento social total, como vem fazendo os governantes, de forma despreparada e desproporcional com a sociedade na nossa cidade, no Estado e no Brasil. Muitos governantes têm feito dessa forma. Lembrando que cabe aos governadores e aos prefeitos a decisão sobre os atos em seus territórios. E dia 1º de setembro, que foi ontem, a senhora prefeita emitiu o decreto 13.765/2020. Está aqui. E eu gostaria de compartilhar algumas situações, o vereador André ainda se encontra, que ela autorizou a música, depois de muita batalha aqui dos vereadores pedirem, já que os restaurantes encontravam-se abertos, as igrejas estavam funcionando, isso, lógico, dentro do limite permitido para cada espaço, a prefeita libera os músicos a tocar. Mas é um decreto, presidente, difícil de compreender. Veja só, o inciso 31 do decreto, e eu grifei algumas situações aqui para o pessoal que acompanha de casa, ver que nós nos preparamos, diz o seguinte: ficam autorizadas as apresentações culturais, como música ao vivo, vereador André, e afins em estabelecimento que se refere aos itens 2, 14 e 15. São o quê? Bares, restaurantes, vereador Moacir? Ocorre, vereador Moacir, que shopping centers. Aí, no item C, essas mentes brilhantes que acompanham aí a senhora prefeita e aconselham diz o seguinte: que o ambiente seja ventilado, ok? Ficando vedada apresentações musicais em ambientes totalmente fechados. Eu vou dar um exemplo. O shopping é um ambiente totalmente fechado, mas tem circulação de ar. Tem toda uma tecnologia, mas ele é um ambiente fechado. Então, o shopping pode ter apresentação musical ou não? Os restaurantes, por exemplo,
Eles têm janela, mas muitas vezes tem ambientes que fecham esses para dar acústica, porque diz que tem que seguir a acústica. E, ao mesmo tempo, diz que tem que abrir as janelas. E aí a gente não entende. É um pessoal despreparado para estar à frente na condução dessa pandemia, meus senhores vereadores e senhoras vereadoras. A cada dia eu me surpreendo com o fato negativo da nossa prefeita e dos nossos representantes desse grupo que ninguém conhece, que jamais se apresentaram à Câmara de Vereadores. Além do mais, fala que o número de artistas é no máximo 3, que tem que estar com o uso de máscaras e com um distanciamento de 1,5 metro. Como é que um artista vai cantar com máscara, o vereador André? Me diz aí, o senhor que é cantor, como é que você vai soprar um trompete que Vossa Excelência tem de máscara? Como é que um cidadão vai cantar, que ele é o músico, ele é o vocal, vai cantar de máscara? Olha, nós temos que dar o distanciamento. Isso é que tem que ser feito, né? Então, continua muito confuso o decreto emitido pela senhora prefeita, mas é um avanço que pelo menos estão escutando o clamor das ruas, que está sendo replicado pelos senhores vereadores e por este vereador que vos fala. Então, meus amigos, fica aqui mais uma vez o pedido de ajudar os empresários de São José. Eu sou favorável à postura do nosso presidente da República, que ele diz, vamos precaver os idosos, resguardar as crianças e os enfermos, e o resto tem que trabalhar e trabalhar. Só o trabalho constrói. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Cloni Capistrano. Então, com a fala do Cloni Capistrano, a gente correu a listagem de todos os vereadores. E daí não há mais vereadores inscritos para a sessão de hoje. Então, encerradas as matérias da pauta e cedido o tempo de fala a cada vereador que estava presente, não havendo mais nada a tratar na sessão de hoje, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 9 de setembro, em horário regimental. Meu muito obrigado e minha boa tarde à vereadora Mary Hang e os demais vereadores e a população que nos acompanhou pelo canal da TV Câmara e pelas mídias digitais. O aplicativo da Câmara Municipal de São José mudou e para melhor. Ficou mais rápido, prático e completo. O layout ficou mais moderno. Agora você tem na tela inicial a programação da TV Câmara em canal aberto. O que você vê na TV também pode ver aqui a hora que quiser. Outra novidade está em Faça a Sua Indicação. Você pode enviar sua demanda para um vereador ou para a Câmara de Vereadores. É só escolher o destinatário. No item abaixo, escolha a demanda, colocar seu nome, e-mail, telefone para contato e a localização. Você escreve sua mensagem e pode anexar fotos e vídeos. Feito isso, é só enviar a mensagem. O aplicativo ainda dispõe de outras funcionalidades. Na aba Ordem do Dia, você acompanha o que é tratado nas sessões ordinárias, as pautas de discussão e votação. Voltando ao menu, na aba Leis, você encontra os decretos, emendas, leis e resoluções. No campo Vereadores, você tem informações de cada parlamentar. Em bairros, você acompanha a atuação da Câmara nos bairros aqui de São José. Neste campo, você tem as principais notícias sobre a Câmara Municipal de São José, os detalhes do dia a dia do Legislativo. No campo GPS Legislativo, você tem no mapa a atuação de cada vereador. É só clicar e ver o que o parlamentar fez no bairro. Baixe o aplicativo na loja virtual do seu celular e ajude a construir uma Câmara ainda mais cidadã. Começa agora o programa Quatro Cantos de São José. Aqui, a história e a cultura ganham espaço em reportagens e entrevistas. E temos a honra de receber o historiador Nelson Félix. Seja bem-vindo.
Obrigado. Também estamos recebendo a cantora Fabrícia da Cunha. Obrigado pela presença. Muito obrigada, eu que agradeço. O assunto do programa de hoje é a cultura e a arte josefense na história. Para contextualizar esse tema, a nossa equipe de reportagem foi até a Escola de Oleiros de São José. Acompanhe. O barro ganha forma nas mãos habilidosas do oleiro. O criador e a criação. Uma dupla que mantém viva uma das maiores tradições de São José, as cerâmicas açorianas. O barro, ele tem a magia da transformação. Tu pega a argila no estado bruto e através das mãos, né, da arte ofício, tu vai transformando e buscando as formas perfeitas. No figurativo, nem sempre essas formas são perfeitas, mas é a expressão do artista colocada em cima de um elemento da natureza.